senhoritos e senhoritas, aqui é o Torres. Não. Que saco! Tá vendo? Eu dou o benefício da dúvida pras pessoas e aí elas me traem. Isso aí foi a Fernanda infiltrada que mandou ela fazer. Meu nome é Gal. Gal, agora é Gal. Gal, Meu nome é William, só pra isso, referenciar que hoje nós aprendemos referência. que é o... Caralho, a Cris mandou um negócio sobre o William. É o nome mais escroto. É isso? O de origem. Wilhelm. Então, eu achava que era isso, mas é muito pior. Ah, não, é porque o original é verdade. É quase Solzhenitsyn. Mas Wilhelm eu acho bonito. Não, Wilhelm. E é icônico porque tem aquele grito lá que tá em todo o filme que é de um Guilherme, né? Sim, o Wilhelm Scream. Grito do Guilherme. Agora vocês vão falar grito do Guilherme. Caraca, olha aí, grito do Guilherme. Senhoritos e senhoritas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Não vamos fugir a pauta. Tem gente que fica reclamando, fala assim, ai, cadê o episódio? Aqui, ó, toma, né? Estamos hoje, graças a Deus, com Cristina Casagrande, presença ilustríssima, maravilhosa. Cris gosta que eu falo maravilhoso. Eu quase não falo maravilhoso mais no Tumba, porque eu cresci, agora eu me Agora preocupo. você é mulher. Exatamente, agora o meu nome é Gal. E aí eu não falo. Mas, o que acontece? Estamos com Cristina hoje para falar do epicentro dessa história, do foco aqui. Vamos dar voz aos marginalizados, vamos dar importância aos subestimados, falando sobre a incrivelmente chata história de Galadriel e Celeborn e os muitos detalhes em um dos primeiros capítulos editoriais, podemos dizer, do Contos Inacabados. Editoriais, verdade. Editoriais, não narrativos, não lineares, né? Do Contos Inacabados. Várias versões, né? Vocês chamaram a Fernanda pro capítulo mais legal, agora eu vou ter que ficar com o editorial. Sim, porque a gente confia que você pode elevar esse capítulo. Entendeu? Eu tô pensando ainda quem que eu vou amaldiçoar pra falar de Eor. Entendeu? Na hora Nossa, pelo menos eu me safei dessa. A pessoa que eu chamar pra Eor, o pior capítulo de todos os livros escritos por J.R.R. Tolkien, tá lascado. Nossa, é difícil. Mas o de Beleriand, de Silmarillion, também tá ali, né? Ó, nesse aí nós chamamos o Gui e o Gui tancou maravilhosamente. Nós falamos, verdade. tipo assim, 2% sobre de Beleriand e o resto foi por que esse capítulo existe. Foi uma pauta imensa, mas é que o Gui é exemplar, né, mas gente? foi não ironicamente, Verdade. foi um dos melhores episódios do Silmarillion. Pode ir lá conferir tranquilamente você. Chama ele pro Eor, então pronto. Com certeza Não. ele vai trazer uma contribuição. Não, ele... Vamos, o Gui já está pré-convidado para sofrer conosco sobre os anglo-saxões. Mas, vamos então, senhoritos, à discussão sobre a história deste casalzinho vilipendiado por todo mundo que tenta adaptar a Terra-média. Senhorita e senhorito, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Por onde Bom começamos com esta chatíssima história de Galadriel e Celeborn e Ambroth, rei de Lore? Eu já queria avisar a todos que eu nem pauta recebi. Olha lá. Olha lá. Então não tem nem como falar. Dessa vez, o Torres não vai fugir da pauta. Exatamente. Por quê? Porque pauta não há. Exato. Não tem como você fugir da pauta quando ela não existe. Não existe. É verdade, não tem lá o negócio do parasita. Não faça planos, que aí o plano não dá errado. Pronto. Entendeu? É isso. E é assim que nós trabalhamos agora. Culpa de quem? Da Fernanda. Coitada da Tadinha. É culpa Da 100% Fernanda. da Fernanda. A culpa é da Fernanda e eu jogo ela na Fernanda. A culpa é da Fernanda, não é um ótimo nome de alguma coisa assim, De um de uma filme. música, A do culpa é Ney da Mato Fernanda. Grosso, uma coisa assim. Tem uma placa aqui de imobiliária aqui em Brasília que toda vez que eu passo por ela eu tiro foto e mando pra Fernanda. Fernanda, construa sua casa.
Todas as vezes que eu passo. Olha, Vamos mas lá. eu acho que esse capítulo, ele é muito importante. Se você for ler Contos Inacabados e não for ler de cabo a rabo, é um dos capítulos que eu acho importante para entender melhor sobre a Galadriel, né? E o Sim. Celeborn. E o Tolkien. E o Tolkien. Porque... Primeiro, a Galadriel é a personagem que ele passou a vida inteira, né? Principalmente o final da sua vida, né? Melhor dizendo. Aprimorando. Foi o manuscrito que ele trabalhou por último, até a última coisa que ele fez, né? Antes de morrer. Um foi mês isso. antes, não é? Exato, Um mês antes. Então, realmente, ele ficou caprichando nela. Talvez por ser uma personagem feminina e não sei, eu tô chutando aqui, né? Antes acusarem ele de fazer só personagens masculinos e tal, ele começou a se debruçar sobre essa figura feminina, né? Uhum. Mas não é uma figura feminina apenas, é uma elfa, né? Então, também dá essa questão, ele caprichou nos elfos, né? Por meio dela. O Celeborn, ele não tem tanto destaque, mas recebe mais destaque do que os filmes e as adaptações em geral. O Sim. Celeborn, foda-se, né? Podemos dizer assim, entendeu? Porque como não tinha ninguém Celeborn reclamando, não tem tantos personagens Celeborn, Tolkien, então você é Celeborn fóbico. Como ninguém falava isso, então pronto, ele deixou do jeito que tava, que é nada. Mas eu acho assim, que é isso, ele vai falando, né? Ele já começa, o Christopher Tolkien já começa falando assim, que é uma história, né, da Galadriel do Celeborn cheia de inconsistências, que sofreu várias readaptações. Então eu acho que é uma das histórias que mais também tem esse sabor mítico de mitologia, né? Porque se você for ver, sei lá, a Afrodite, ela tem várias versões de como ela surgiu. E a Galadriel, ela também tem várias versões de história, né? E eu acho que a gente acaba até se perdendo, principalmente quando vai falar do Amroth, né? Você já não sabe mais se é filho dela ou se não é, de onde ele surgiu. Mas ele é um personagem... Então é difícil ser... Eu acho legal o fato dele ter sido filho deles, mas depois não encaixa. Aí você fala, tá bom, então não é. Eu nem lembrava que existiu essa consideração. Me lembro de uma coisa desse capítulo, me fugiu agora. A possibilidade do Amroth ser filho deles é tardia? Então, quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, não teria como ser. Então, Entendi. realmente, é mais apócrifo mesmo. Entendi. Eu prefiro. Não que não sei, seja? né? Eu prefiro que não seja. Eu acho mais maneiro isso, apesar de ser confuso, tipo assim, rei de Lórien. Aí chega dois manés, fala assim, não, aí eu sou senhor e senhora de Lórien. Porra, mas eu sou o rei. Não é rei, e rainha. Mas são Lórien guardiões. é um reino que não tem um início marcado. Não sei se vocês também têm essa sensação. Não é igual em Mladrez, né? Valfenda, que você sabe que foi fundada lá depois do saque de Eregion, lá. Mas aqui não, a gente tem, existia Lórien, né? E não é Lórien de Valinor, né? É a da Terra-média, que é uma réplica. Mas é meio etéreo também, como surgiu. É interessante também, eu acho. Eu acho que em algum momento, assim, a gente associa muito Lórien ao anel, né? Isso. Assim, a perenidade, existe essa palavra? Ser perene lá com o poder do anel, né? Mas em algum momento aí eu acho que o anel só vai pra lá depois, né? Então tem... Sim, já existia antes. E não dá pra saber se era a primeira, a segunda. Sei lá, é difícil ver. Eu já busquei várias vezes e é difícil determinar, assim... Qual é o início de Lórien, sabe? O difícil também, por exemplo, mesmo a procedência dos anéis, quando que os anéis foram para a mão dos portadores, não tem certeza sobre isso. Então ele escreveu várias versões sobre isso, e aí complica um pouco a história, entendeu? Que hora que a Galadriel recebeu? Não se sabe. E aqui tem bastante trechos do The Road Goes Ever On, que é de 1968, né? Então, assim, ele meio que põe aqui pra gente, que não tem em português, né, a tradução, que é o último escrito do legendário que o Tolkien publicou, né? Vem cá, pros leigos também, e eu me incluindo um pouco nisso, que eu sempre tive uma preguiça de pesquisar especificamente isso daí. O The Road Goes Ever On é o quê, na verdade? Isso é bom porque esclarece pro leitor médio.
Eu sempre fico com um pouco de dúvida também, mas é um livro que o Tolkien trouxe a partir de partituras, só que de canções mesmo. Mas aí, com isso, ele trouxe mais coisas do Legendário, sabe? Ele não se contém. Então, ele acrescenta, e isso foi a única coisa... Foi publicado em vida, assim, né? 69? 68. 68? Então ele estava vivo e já existia Senhor dos Anéis e Hobbit, então só tem essas 3 coisas dele em vida. E contradiz com alguma coisa dele? Tipo assim, de Senhor dos Anéis, por exemplo? Não, acho que não. Não contradiz, mas... enfim, traz coisas a mais. Quer dizer, não sei, porque aqui algumas coisas da Galadriel... Eu não sei se contradiz, mas agrega, pelo menos, né? Mas não sei se contradiz. Eu realmente não parei pra pensar se contradiz, não. Tipo o quê? A revolta dela, por exemplo? Que a revolta dela tem muita divergência, né? Eu não lembro o que especificamente é do The Road Goes Ever On. Mas aqui tá dizendo, por exemplo, ó, vamos ver aqui na página 310 dessa versão aqui. Por exemplo, ela vai falar que ela foi uma das agentes da rebelião, na parte lá o Morgoth vai lá, destrói as árvores e tal. Não acho que isso seja contraditório, não. Ela vai dando um pano de fundo. Talvez contradiga com algumas versões do Silmarillion, né? Porque em algum momento o Christopher vai dizer aqui, eu não coloquei a versão porque ela não estava acabada, então eu optei por coisas inteiras. Então eu acho que nesse caso algumas coisas podem não estar inclusas no Silmarillion. Agora, por exemplo, vamos ver aqui do Ambroth. Aqui. Será que do Ambroth, sendo filho, estava no The Road Goes Ever On? Eu acho que não. Confere aí pra ter certeza. Aqui, ó, página 327. Mas fosse... já disse antes que se Amroth realmente fosse tido como filho de Galadriel e Celeborn, quando o Senhor dos Anéis foi escrito, uma conexão tão importante dificilmente teria sido deixado de ser mencionada. Isso. Mas fosse ou não, essa visão sobre seus genitores foi rejeitada mais tarde. Apresenta em seguida um pequeno conto de 1969 intitulado Parte da Lenda de Amroth e Nimrodel, brevemente relatada. E a chance dele ser filho deles é muito curta mesmo, porque não existe menção. Parece que ele considerou, mas teria que reescrever um naco do Senhor dos Anéis como todo, porque é filho dos dois, cara. Não é assim. Uai. Fora as versões do Gil-galad também, que não se sabe direito de quem vai mudando, né? Isso, só pra esclarecer pro ouvinte, isso que você leu é Contos Inacabados, não é? Aqui é só Contos Inacabados. Contos Inacabados, beleza. É muita coisa, é muito paralelo. The Road Goes... Como é que é? The Road Goes Ever On, né? Ever On. Vem com partitura o livro? Eu tava olhando aqui. Olha, eu não tenho o livro, mas eu creio que sim. Não tem tradução no Brasil. Que doideira. Não tem, né? Mas vai ter. Mas vai ter. Em algum momento deve ter. E vem com a partitura, olha aí, que louco. Das músicas. Não, é só música, então tô fora. Não. Que isso? Não. Sabe que vou mandar pra você. Não gosta de música, não tem alma, né? Não, eu gosto de música, mas eu não gosto de música no livro. É um livro de músicas, isso. Não, porque, por exemplo, só pra vocês terem noção do escândalo, eu só fui saber, olha o nível do analfabetismo, eu vou perder 30% da base de ouvintes agora. Olha o nível de analfabetismo do host de vocês. Eu só fui perceber, só fui me interessar pela história de Amroth e Nimrodel agora. Porque eu li em prosa. Porque eu já li, eu acho que umas 20 vezes na minha vida. O Legolas cantando aquele trem chato. 15 páginas da canção dos dois. E eu pulo direto. É rap. Eu acho que tem até evidência, quem for voltar ali nos capítulos lá de Lórien, consegue ver a evidência de que eu pulei tudo. Na leitura aqui do Mas você precisa. Você tem que dar a chance de ler em voz alta.
É verdade. Você não tá. Você acompanha os stories do Gui Mazafera? Acompanhei. Ele tá nos poemas. Nossa, você é o anti-Gui Mazafera, porque o Gui é a poesia em pessoa, entendeu? Ele tem postado algumas coisas, ele fala assim, deu a chance de ler em voz alta um poema. É isso mesmo, ó. The Road Goes Ever On é um livro de partituras. Olha lá. Um poema e a música do Donald Swan. Isso mesmo. Uma orquestra. Não olha aí, Donald Swan. Imagina eu no ônibus, cara. Eu no 110, eu só leio no ônibus. Imagina eu no ônibus, aí lendo, assim. Cantando, né? Eu passo mal quando eu leio. Sou amigo do rei, e treme, né? Do Bilbo e do Elessar e Parará. Não vou, cara. Mas sabe que eu descobri que no celular tem um negócio pra você não ter tontura quando lê no celular? No meu caso, que passa. Balanço? Tem um negócio de acessibilidade, aí ele aparece umas bolinhas na tela se mexendo. E essas bolinhas fazem com que... É uma coisa no labirinto, né? Que faz a pessoa... Eu passo muito mal. É interessante. Aí eu falei, vou fazer, porque às vezes você fica um tempão no trânsito, né? O marido tá lá dirigindo, você podia estar postando no tokenista, entendeu? E aí eu começo a passar mal, menino. Ilustrativo. E funciona pra você? Eu vou testar, eu descobri agora, porque o celular veio com as dicas. Em Brasília é mais fácil, em particular, porque é muito reto. Então, como tem muitos trechos retos... E plano. São Paulo, plano, né? Então, me permite ler mais. Mas, sei lá. Mas dependendo se você estiver andando numa W3 Sul... Entendeu? Não, treme muito. Dependendo da época que você estiver na ida ou na volta com os buracos da W3 Sul, escuta, eu já voei uns 2 metros. eu já me ergui 1,5 metro, 2 metros do chão. Tem um vídeo do buraco, de entendeu? meme, né? Que é aquele... Pessoas encostadas com a testa no vidro nos filmes, né? Aí a pessoa tranquilinha dormindo. Em Brasília é impossível, porque você fica... vibrando assim, vibrando. É muito buraco, cara. É mas assim, em ônibus eu consigo ler, agora carro não dá. Não, carro não consigo. Porque o ônibus é mais estável, né? Eu consigo ler no metrô. E no sentido do metrô, se tiver de costas, não. Não, mas eu não gosto de andar de costas no metrô, não. É horrível, eu não gosto, não. Não, o metrô. A dança das cadeiras, quando abre, tá tudo vazio, você tem que pensar qual que é o sentido, você tem que sentar. Você empurra as pessoas, joga a velhinha, sai daqui. E se eu falei que a via, as vias, né, de aqui são retas, você imagine o metrô dessa porcaria dessa cidade. Ele é não uma faz via reta. Pesquisa aí você, ouvinte, metrô de Brasília, pra você ver que vergonha, na capital do país. Ele faz assim e assim. Aí nada funciona. Em dois, uma das retas. Horrível. Aí depois eu estranho o metrô de São Paulo quando eu vou pra São Paulo e a Fernanda ri de mim. O metrô de São Paulo, ele é ótimo. Entendeu? Não, mas a gente andou pouco. A gente andou pouco, mas aí depois eu passo cenas ridículas de Chico Bento e Zé Lelé em São Paulo, aí o povo ri de mim. Muito bom, deixando o bilhete na máquina. Caralho, não, mas aí São Paulo é atrasada. São Paulo usa papel, Brasília não. Papel. Chico Bento e Zé Lelé. Ele é pai mesmo, gente. Eu e Baessa. Nós dois lá, passando vergonha. Mas e o Pedro? Pedro é quem? Pedro é o nosso cosmopolita. O Pedro é vivido. Ele é vivido. Pedro é o primo da cidade do Chico Bento. Ele é o primo da cidade. O Zé Riquinho, não é? Eu não lembro o nome dele. Também não lembro, não. É snob, né? Pedro é cosmopolita. Pedro circula por todos os níveis da sociedade. Nossa, olha... Você acredita? Eu coloquei primo da cidade e o Google já completou. Chico Bento, viu? Gente. Tá vendo? Olha. Agora Zeca, já tá te ouvindo em tempo real. É Zeca? Zeca. Olha que Zeca Baleiro, Pedro, tá tudo aí. É o nosso... Qual o cara que ele parece? Lenine? Lenine, é o nosso Lenine, entendeu? Eu tô cansado de achar sósias do Pedro. Mas vamos voltar? Vai, Galadriel e Celeborn. Henceforth I will call nothing fair unless it be her gift to me. What was her gift? I asked her for one hair from her golden head. She gave me 3.
eu vou fazer um exercício de imaginação aqui com vocês. A Cris já começou a introduzir esse assunto, então eu recupero um pouquinho. Por que vocês acham que o Tolkien tinha essa obsessão em reescrever Galadriel em particular? Tudo bem que ele reescrevia muitas coisas, mas essa é uma das maiores evidências de que ele reescrevia muito. Por quê? Vai ver, ele gostava dela e queria deixar perfeita, né? Perfeita. Ele já falou qual era o personagem preferido dele? Ele tinha isso? Não. Ele tinha algumas identificações com quem ele seria, né? Isso, que é o Faramir. Mas às vezes ele não gostava de si mesmo, né? É uma questão de terapia. Mas eu acho que a Galadriel é a mais caprichada também, mais do que por ser feminina e tal, porque mais pelo fato dela ter atravessado todas as eras. Ela é da verdade. primeira, segunda e terceira, né? Uhum. Ela é o contínuo, né? Ela é o elemento contínuo. Isso. Pode ser. Tem N versões, eu não consigo elencá-las de cabeça aqui, mas em geral eu nunca gostei muito da Galadriel revoltada, pra ser sincero. Sabe, não da Galadriel. Diga, Torres. Não da Galadriel revoltada. Você não gosta da mulher macho? Não. Essa não. Mas eu falo da Galadriel. Você já falou isso várias vezes. Mas eu falo da Galadriel que anda junto com Fëanor, que participa da rebelião. Porque começa a haver bagunças no caminho, tipo fratricídio e tudo mais, e eu não consigo conceber ela se escandalizando e dando 180 graus e voltando pra trás, sabe? Que merda, não quero participar disso. Dado que... Você prefere a versão que ela não participa. Dado que em todas as versões tem um ponto em comum. Em todas as versões, o desejo maior da Galadriel é ter uma chácara. Ela quer ser dona da terra dela. Um sítio, né, velho? Criar uns bichos. Ela, irmão. Entendeu? Então, por que ela não traça a porra do limite? Tipo assim, não, matar gente é demais. Ainda mais porque existe aquela bagunça. Mas ela em nenhum momento matou, em nenhuma versão. Então, mas você sacou? Eu estou vendo essa merda acontecer aqui. Então, opa, não. Entendeu? Existe, e tem uma versão em particular que fala que ela rechaça o fratricídio a ponto de lutar contra. Não diz que ela mata ninguém, mas que ela luta ativamente contra. E pra alguém que só está querendo ter uma chácara, eu só imagino aquele vídeo da mulher revoltada. Vai, compra uma chácara pra se descansar, vai ver os passarinhos. Compra uma chácara pra você ir no fim de semana. E realmente, assim... o que eu acho que... Outra coisa que... só vou linkar com esse negócio da chácara também. Mas eu acho assim... Também, eu acho... Uma das coisas que eu acho mais legais é que, como a gente falou assim, que ela é o elemento condutor, que tá nas todas as eras, o cabelo dela reflete as árvores de Valinor, né? Sim. E essas árvores também são um elemento condutor, se você for ver. Depois o Eärendil tem uma ligação com a luz que vem das árvores, das Silmarils, né? Vai puxando. Então eu acho que ela traz essa coisa da mitologia mesmo, né? Nos cabelos. E a questão da chácara, eu acho que ele coloca, é que são tantas versões que eu não sei se eu vou conseguir achar, eu saí grifando tanta coisa, que na verdade já estava grifada, né? Mas em algum momento ele fala assim, aqui, nossa Deus, obrigada. Aqui, ó, 312. Seu orgulho recusava-se a permitir que retornasse derrotada, suplicante por perdão. Agora, porém, ela adia com desejo de seguir Fëanor, irada a quaisquer terras às quais ele chegasse e de frustrá-lo de todas as maneiras que pudesse. Então, assim, meio que virou uma coisa de orgulho. Eu não quero voltar e pedir perdão para os Valar. E agora também não quero deixar barato pro Fëanor, entendeu? Pois é. Briga por conta de cabelo, né, velho? Ela tem essa coisa de justiceira, de não deixar barato, né? Pois é, e quase que me dá um gostinho de quero mais, porque eu não acho isso motivo suficiente, mas tem tanto potencial aí, sabe? De uma história legal, sabe? Da revolta. Sob o ponto de vista da Galadriel. O orgulhoso não tem motivo suficiente, ele simplesmente é orgulhoso. E aí ele faz... É o Fëanor também, não tem tanto... Tudo bem, as pedras são importantes, mas... tem isso. Mas é muito pelo orgulho, na grande parte. Ó, eu mandei a melhor versão do Compra uma Chácara. Achei a melhor de todas. Essa aí que ele quebra tudo. Agora que eu entendi a lógica do meme aqui, comprar uma chácara aparentemente é
É cansativo. É tranquilo, você vai descansar, né? Só que é mais Só que trabalho. não, é muito trabalho. É interessante aqui, né? Agora, assim, né? Eu não fiz como a Cris que eu fui grifando, até porque eu li um pedaço no Kindle e o resto no livro. Eu li no ônibus, não dá pra grifar. Aí vai ficar tudo torto, né? Aham. Mas eu acho interessante porque ele comenta, né, que quando no Senhor dos Anéis, ela ainda não era exilada, né? Assim, quando saiu o Senhor dos Anéis ainda não tinha essa parte dela ser banida. Que isso foi posterior, né? Eu acho interessante, assim, pensar sobre isso. Eu acho que isso complica a minha ideia, complica minha compreensão. Porque se ela não era banida, então o alívio dela de dizer que passei pelo teste é o quê? Ué. Você fala... não sei. Você acha que perde força? Não, na verdade não. Eu tô tentando entender como ele se aplica, como esse dizer se aplica em um mundo que ela não é exilada. Talvez ele não tenha escrito, mas ele já tivesse isso mentalmente. Pode ela ser. devia alguma coisa, porque senão não teria passei no teste. Tinha algum teste, alguma prova pra ela. E ele já meio que já tracejava isso na cabeça, mas não tinha posto no papel. Faz sentido. Faz muito sentido. Quando você tá construindo um personagem, às vezes você tem uma ideia sobre ele, mas você não desenvolveu num bloquinho à parte, entendeu? Pode ser. Outra coisa que eu achei interessante aqui, que é importante falar, né? Que aqui também é uma versão do The Road Goes Ever On. Aqui, ela era orgulhosa, forte e voluntariosa. Eu achei interessante isso, porque às vezes as pessoas ficam meio incomodadas com essa versão dela, mas é uma concepção do autor, né? Ela não é aquela senhora tranquila, né? Sim. Embora eu nunca achei que ela fosse, pra ser bem sincera, eu sempre me senti incomodada com a Galadriel. Eu gosto dela, mas eu sempre me senti intimidada com a personagem. Intimidada? Por quê? Intimidada. Desde que eu vi. E com a Cate Blanchett e com ela descrita no Senhor dos Anéis também. Eu não sei, eu acho que é uma pessoa altiva, autoconfiante e que passa essa... E quando a Cate Blanchett olha assim pra você, menina... Não, isso é verdade. Eu me sinto assim, tipo... Ela é meio feiticeira, assim, então dá um pouquinho de medinho dela. Sabe o que eu sofro? Eu sofro muito com a primeira impressão que eu tive quando eu era muito criança e ela nunca me abandonou, que eu assisti o Senhor dos Anéis quando ela lançou em VHS, lá em, sei lá, 2001 para 2002, né? E aí eu fiquei traumatizado, eu tinha medo. Nossa, você era pequeno ainda. Eu era muito pequeno, eu tinha medo? 6 anos. 6 anos. Novinho. Entendeu? Então, eu tinha muito medo, porque, tipo... Dela? Eu tinha medo do Senhor dos Anéis. Eu assisti... Eu tinha medo dos Seus Anéis. E aí eu falo assim, cara, o Legolas vai morrer. Depois que o vovô morre... Aí eu falo, caralho, todo mundo pode morrer. Não assim que eu falei, mas entendeu? Aí eu fiquei super triste, isso aqui é um filme de terror, cara. E aí... Mas é que vocês não podiam assistir com essa idade. Pois é. Eu não assisti com essa idade. Então, quando lançou assim, não, mas eu tinha medo do conceito. Eu via vídeo, eu falava, ixi. E a primeira tinha um vídeo do Frodo caindo no pântano, assim, ó, que eu morria de medo daquela cena. Pelo amor de Deus. Mas aí... porque é 14, não é? 14 anos, eu acho. Eu acho que é. Mas aí, o que acontece? A primeira impressão que eu tive da Galadriel foi de que ela era vilã e nada... Olha, porque ela aparece logo depois da morte. Ela é intimidadora, gente. Conseguiu tirar isso. Mas você sabe por que eu estranho? Eu estranho muito pela maneira como se ela porta frente ao Frodo, e eu nunca entendi por que o Peter Jackson optou por isso. Você lembra logo que ela entra e aí tá o Celeborn, melhor personagem de todos os tempos, fazendo cara de trouxa, aí tá a sociedade toda desesperada, todo mundo suando frio, tá um ar-condicionado de 12 graus e tá todo mundo suando. Aí a galera chega e fala assim: seja bem-vindo, Frodo do Condado, em quem os meus olhos se postam. E imediatamente ela faz olho de demônio. Aí eu, pá!
Aí eu falo, fudeu essa mulher, que pegou as E mulheres. ela é um mix. Ela vai é um prender mix. eles ali, né? Por que ela faz isso? Ela é um mix de feiticeira e de mãe. Então ela tem uma figura que me remetia a Nossa Senhora. Mas por que, Mas, por que ela faz ao mesmo isso, Cris? tempo, é um mix. Ela tem esse lado de mãe e de aconchego, mas ela tem esse lado também de... Tem Fuder com o anão. Vai Ela fuder com o pequenininho. bastante, porque é justamente isso. Ela traz dentro essa... Eu acho que o Tolkien quis trazer uma personagem que é claramente voltada para a luz, que não sucumbiu para as trevas, mas tinha um potencial incrível. Olha lá. Mas você sabe qual que é o rolê? Isso aí eu tive que ler muitas vezes. Foram muitas passagens até eu entender que aquilo que o Gimli fala, logo quando eles estão começando a entrar em Lórien, ficou na minha cabeça também, que ele fala, olha, existiu uma feiticeira. Tem uma feiticeira que ela domina a galera que entra lá, nunca mais entra. Então eu falei, fudeu, é o demônio. Já dá medo, tem que colocar a venda para entrar. Já começa por aí. E aí, quando você lê lá no Duas Torres, você vê que isso aí era fofoquinha, coisa dos homens, principalmente, né? Os homens morriam de medo e existia essa lenda que era passada pelos caras, que ela lá. E ela era super nice, super de boa. Só que o Peter Jackson parece que ele pegou isso e ele leva no literal. Ele bota ela como monstruosa. Isso me confundia muito. Sim. Até hoje. Mas eu acho que no livro também é um pouco assim. Você acha? Que ela olhou com um olhar de Annabelle, olhar de demônio. Mas não é olhar de Annabelle, ela olha assim. Não, é olhar... Mas não. eu acho que o Peter Jackson, a Kate, né? Eles deixam ela mais ácida, sim, acho. Sim. Não, isso tudo bem. Mas você tem noção... É porque eu tô sem vídeo, mas você tem noção exatamente de que frame que eu tô falando? É literalmente, tipo, Sim. 2 frames. Que aparece o olho dela no close, né? Close-up Isso, no close, e aí tá tipo azul, céu. Eu tô tentando fazer a cara dela, mas eu não tô conseguindo, mas é aquela cara. Não, não é. Não é essa? É olhão, não é essa. Não é Deixa eu cara ver, vou de abrir danada. o filme. Ó, pra quem tá ouvindo, a Cris tá tentando fazer cara de danada. Não é cara de danada. Peraí, ó. Olhar 43 Não tô, não. Tô fazendo cara de... RPM. Desconfiado. Tá? Outra coisa que na mesma página 312, quando fala que ela é orgulhosa, forte e voluntariosa, diz também um pouquinho mais para baixo. Desde os primeiros anos tinha um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia. Essa é a cara que eu tava querendo fazer, viu? Gente, não é danada. É danada. Mas julgava os outros com compaixão e compreensão. Olha só que interessante. Ela tinha um mega potencial de ser um Fëanor da vida, mas ela optou por não ser. Eu acho isso o máximo, porque o Tolkien, ele sabe fazer uns mocinhos bacanas, assim, né? Não bobões. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, não, sim, com certeza. A outra. Ela tá olhando assim, aí ela fala, bem-vindo, Frodo do Condado. Aí ela começa a falar uma vozinha, e aí tem esse frame desgraçado. Mas é porque o Peter Jackson é um diretor maluco. Ele cara. é Você já psicopata, assistiu cara. os outros filmes dele? Ele é maluco. Ele é um psicopata. Isso então, aí é a loucura dele. Sério, eu me arrisco a dizer, é um frame que destrói a personagem. Mas eu acho... Não, você sabe o que eu acho? Ela tá torturando um anão. Então, eu interpreto isso como uma visão de quem tá olhando pra ela, não que ela tenha olhado assim, mas a pessoa que tá recebendo esse olhar interpretou isso, entendeu? Não, eu sou mais literal nesse sentido. Você acha que ela olhou desse jeito que esse olhar de psicopatia? É uma cara de mais danadinha, vejam. O que eu enxergo... Essa coisa assim dessa leve maluquice é apaixonante. É porque você apaixonante, não. Tem medo de mulher, cara. Não, você consegue ler que isso aí é a tentação do anel, mas eu acho que não é cabível, sabe? E isso, pra mim, é o problema da famosa Galadriel Pelancuda, que é como o Peter Jackson... não, aquilo ali é esquisito. Tanto é a visão do Peter Jackson que ele repete essa desgraça no Hobbit. Essa é a prova de que essa é a leitura dele. Sacou? Que é ruim, é errada. E é isso, e eu morrerei nas colinas. Errada. Tá errada.
Tá rápido. Não, mas se você for ler o livro lá no Senhor dos Anéis, você vai ver que ela é intimidadora também. Ela é Isso. Então, E ela é mais o alta. cara que você Ela mandou é aí. mais alta que o Fëanor, cara. Na E barriga, ela né? virando negativo. Essa foi polêmica, horrível. galera. Essa aí é a que eu tô fala, que chama de pelancuda, que ele Pelancuda, odeia. Galadriel Essa é Pelancuda. pelancuda. É, Entendeu? essa que é a Que ele pelancuda. repete no Hobbit. Olha, Ele ele repete fazendo no o Senhor dos Anéis já é ruim, mas ele repetir no Hobbit Pô, e é ofensivo. tem uma cara, cena tão legal horrível. dela E no o There's a Hobbit. Tempest in Me. Não, aí eu tô É um falando do eco que é disso. canônico, Cris. Eu tô falando acho do que é tão bonita canônico. aquela cena dela no Hobbit virando o corpo assim, ó. Que parece que ela tá voando, sei lá, que o vestido Canônico. faz uma posição muito bonita. Ela se assim, movimenta. A Kate Blanchett. pra se falar com o movimenta desse Gandalf. jeito. Ela flutua, Na né? vida real, ela se movendo daquele jeito. É canônico, entendeu? Agora, There's a Tempest in Me. Ah, não, cara. Ai, ninguém Essa entende There's a essa mulher, Tempest cara. in Eu vou Me- ter que fazer a adaptação dela. Esse There's a Tempest in Me eu acho que é um eco dessa versão negativa. né? Interpretação. Então, da cultura pop, a Galadriel da cultura pop é essa corruptela aí. Pode ser. Que nojo. Eu gosto de ela ser um pouquinho intimidadora, assim. Nossa, cara, de porque você gosta de propósito. apanhar de mulher, você gosta de... Mas a personagem, ela é intimidadora, gente, eu acho. Eu também Nos acho. livros. Nos Sim, livros. sim. Aham. Mas é o recado para as mulheres. Se você quer ser intimidadora, seja intimidadora com sutileza. É muito mais bonito. Não, pode ser extravagante. Pode ser extravagante? Pode. Pra mim pode. Pode carregar, te puxar pelos cabelos na rua. Pode. Dar Baessa tá paulada. solteira, hein, galera? Vamos lá. Ó, já sabe o caminho mais rápido pro coração do Baessa. Seja intimidadora. Chega no ouvido dele e grita: There's a Ele é tão tempest in me. Que horror. Na rua, né? Na rua. Então, gente, foi isso. Vamos. Beijo, tchau. 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 Chega. Comprou uma chácara. Comprou uma chácara. Você descansar no feriado. Descansou no feriado, Comprou uma chácara. Você vai sentar, ver os passarinhos. Aqui, ó. Aqui os passarinhos, ó. Vamos Foi voltar a ótimo falar de livro? Vamos voltar a falar de livro. Vai. Não, Tá. The Road É o que eu falei. Isso é interessante que eu falei, que ela é alta, né? Porque tem essa descrição. Sim, que ela é da muito altura alta. do Fëanor, não é? Ela é da altura do Fëanor, né? Acho que tem isso mesmo. E ela é tão. Tem uma parte que fala que ela é tão poderosa. É a mais poderosa, talvez menos que o Fëanor, talvez. É. Porém, mais sábia que ele. Porque também Mais não é muito sábia. difícil, porque ele é um retardado. É verdade. Uhum. Ele pode ser até inteligente e tal, né? Mas sabedoria não é o forte Não do é o rapaz, forte, não. nem de longe. E aqui também eu acho legal que a gente não pode terminar esse episódio sem falar que é o nome dela, né? É Mamãe deu Nerwen, porque mamãe falou Mulher-homem. mulher-homem, porque Maria é João. autona, atlética Maria João. e tal, voluntariosa e tal. Maria José, né? Mas papai pegou a queridinha, filhinha do coração e falou assim, não, mulher nobre, Artanis. Porém, o que ela escolheu? Ela escolheu o nome de... Aí sim, serviu marido. para alguma coisa. Kelether serviu para alguma... Teleporno serviu para alguma coisa. Isso, Teleporno. pois era o mais belo de seus nomes. E lhe fora dado pelo seu amado Teleporno dos Teleri, com quem mais tarde se casou em Beleriand. E também tem várias versões do que o menino Teleporno é, né? Da onde ele vem. Se ele é Teleri, se ele é... Se ele fez a Linda. passagem com ela, né? Se ele já tava Ela lá foi com ela. sozinha. Se ele Mas era também- da corte do Tingle. Tá vendo também que eles são meio assim, de vez em quando eles se cansam, mas continuam casados. Mas ele cada um tá em um canto. Ele fica em Ladres um tempo, né? Vai trabalhar, Ela vai embora. lá e fica um tempo, entendeu? Eles são E ela meio tá de boa, independentes. porque ela gosta da chácara. Ela gosta da chácara. Ela gosta da chácara, cara. Então ela tá em paz. Não, pode ir, amor. Fica lá os 6 Só meses. ficar vai, aí, vou fica ficar aí. plantando aqui begônias na minha chácara. E ela leva aquela lebrinha pra todo canto, né? E leva Tem essa aquela descrição. lebrinha pra todo canto. Lebrinha, seguiu. Aí foi levar lá pra Enladres. Tomou o a Elrond Mas você botou viu o o olho exemplo e se da mãe? apaixonou. Olha o exemplo da mãe e do pai, né? Vamos colocar os dois. Que às vezes um fica na chácara, o outro vai para o sítio e assim vai, né? Mas quando Celebrian casa com o menino Elrond, ela
fica assustada com os orcs, né? Que foi realmente aterrorizada, né? Vamos dizer assim. Aí você pode até estudar o trauma dela, né, Baessa? Faz aí um estudo. Isso. E ela vai pra onde? Vai pra Valinor. Não é que ela morre, ela cansa da vida da Terra-média, que é muita bagunça, muita baderna, e já vai pra Valinor. Deixa o menino Elrond sozinho. Ela toma, tipo assim, 1/3 de flechada e fala, cansei, deu. Ó, jogo aí, esse jogo não dá não. Técnico, me puxa de volta. Não quero. Entendeu? Virou lá pro banco, meteu um... Isso. Troca. Olhou pro banco, exatamente. É pior que isso. Substituição, caiu no campinho, entrou chega. a maca. E aí, e isso tira pra mim o Elrond como o personagem mais trágico da Terra-média. Olha lá. O Elrond é o cara que perdeu tudo. E eu acho Não, isso ele sofre. Ele perde tudo. Ele perde a esposa, ele perde todos os filhos. Todos os filhos. Ele, assim, né, fica separado. Não é exatamente perder, mas ele é afastado de todo mundo. Mas ele tem uma viuvez, de certa forma, né? E a menina Arwen, então, pior ainda, porque ela não vai pra Valinor depois, né? Isso. Continua. Vocês estavam falando sobre dinâmica da Celebrimbor. Eu acho que você não concluiu o raciocínio, Cris. Você estava falando assim, como é que é? Não, é que eu quis dizer assim, que teve um momento em que ela quis morar em um lugar e outro, mas ela estava viva, né? A gente acha que ele é viúvo, mas na verdade, na prática ele é um viúvo, mas não é exatamente. Divorciado, né? Safadeza dela, porque o Celeborn se ausentava para trabalhar. E a Galadriel também. O Torres que fala que é casamento... O Torres falou isso no episódio anterior todo. Casamento pré-cristão. Aí não existe divórcio. Não, mas Mas eles não estão separados, ela só quis morar em outro lugar. Isso. Só que é estranho, né? É estranho, de todo jeito é estranho. Esquisito. Cabe aí um dossiê. Mas você acha que isso, então, vem da origem, assim, vem desse ímpeto da mãe e do pai de ser não sei se vem. Acho que é uma hiperinterpretação minha, mas que é curioso. Válido. Mas é porque o triste é porque a história da Celebrimbor como um todo não é bem elaborada. Então, tipo assim, você não sabe a profundidade da ferida, entendeu? Se é uma coisa do estilo... O exemplo mais próximo que a gente abusado, com certeza. O exemplo mais próximo que a gente tem é Menino Frodo. Entendeu? Que é uma ferida eterna que não tem paz e todo ano desgraça a mente dele, etc. Então a gente pode sugerir que é uma coisa assim, né? E que ela não encontra coisa, então ela aponta pro técnico e fala, foi uma coisa que ela não conseguiu. Me lembra um pouco, não é a mesma coisa, uma natureza completamente diferente, mas quando a Miriel, mãe do Fëanor, também teve o bebê e não conseguiu voltar, né? É uma doença da alma que a pessoa fez. Isso, destrói completamente. Agora, só um parênteses aqui que eu acho importante, um comentário, na verdade. Os elfos, eles são mais independentes mesmo. Isso quer dizer que eles não tenham laços. Se você for comparar com os hobbits, isso vai ser uma pegada completamente diferente. Por exemplo, quando o Sam tem a primeira filha, né, a Elanor, e aí ele tem que acompanhar o Frodo, ele fala assim, olha, mas eu não vou poder ficar muito, porque a bebê ainda só tem 6 meses, eu preciso ajudar a Rosinha e tal, né? Tudo bem que tem uma criança envolvida, mas assim, eles são mais assim, próximos da nossa realidade. Os elfos já é uma outra lógica. Lógica. Até o casamento, né? Eles simplesmente falam, queremos nos unir, casou. Não tem uma cerimônia. Enquanto os homens têm, né? Até nem precisa ir tão longe com os hobbits também, mas assim, sendo mortal já é outra história. E mesmo se tratando de um mundo pré-cristão, é bonitinho você ver o quão próximo de um mundo cristão, de costumes cristãos, estão quem? Os hobbits, os simples, os pequenos. Sim, é verdade. Eles são o elo mais próximo com hoje em dia, culturalmente falando. Acho lindinho. É até estilo de vida, né? Assim, uma vida que conjuga de forma harmônica a natureza e a civilização, né? Não é que eles vivem na floresta, mas eles têm essa não são super urbanizados, né? Porque infelizmente na nossa
realidade, ela se afasta um pouco, né, dessa vida simples, e eles não. E a vida em comunidade, até a gente estava falando desse... nos bastidores do filme, né, que eu assisti lá, que a Veves e o Pedro também assistiram, lá, A Garota Ideal, e uma coisa que me chamou muito é a vida em comunidade, porque era um ambiente, um ambiente mais interiorano, e as pessoas ali, ainda bem que era um lado positivo, porque também tem o lado alcoviteiro, né, tem o lado, como que chama? Sacola bolseiro. Isso, ai, o nome dela, como ela chama? Lobélia. A Lobélia, aí tem o lado ruim também, né? Mas ali é o lado do apoio, é bem legal, né? Então, eu acho que os hobbits, eles trazem muito disso, né? Esse ideal, até a economia deles, assim, existe diferenças sociais, né? Mas não existe miséria e nem ultra luxo. São diferenças, não tem um absurdo entre um e outro, né? Isso, porque eu lembro que quando eu aprendi essa palavra na escola, eu associei aos hobbits, que é o bucolismo, né? Bucolismo. Tá, isso aí é hobbit. Beleza, entendi. Entendi, foi mais fácil de entender. Esse é fácil, esse é dos meus. Eu gostava. Sim. Voltemos pra Galadriel e Celeborn. Vamos lá. Sabia que eu fico muito triste quando eu paro pra pensar na Celebrian? Porque era pra ser a Celebrian e Anéis de Poder. Eu vou morrer nessa colina. Eu vou morrer nessa colina. Cara, eu tava lendo esse capítulo e eu vi... Nossa, era pra ser Celebrian e Elrond, os dois personagens principais. Ainda cabe perfeitamente uma Galadriel braba ali como principal. Com aquele olhar, né, Torres? Com aquele olhar ruim. De mãe. De mãe. Isso. Mas ainda cabia perfeitamente ela ali sendo uma presença constante ali. Mas era Celebrian, cara. Era pra ser esse negócio. Ainda mais por o Elrond sendo um elemento muito mais fácil de você mover para os lados, como é feito, né, nesse período ali do Anel, do que a Galadriel. Ele é muito mais fácil de jogar para um lado para outro. A Galadriel é muito difícil, cara. Mas ela é o elemento condutor, ia desprezar uma personagem dessas? Não desprezar, né? Mas o foco era pra ser os meninos, entendeu? Porque... Mas como é que é? Gente, é tão esquisito, eu não tô conseguindo imaginar o Elrond namorando com a Celebrian, que eu acho... sabe qual que é o meu palpite? Isso é esquisito mesmo. Eu acho que a Celebrian não existe na Amazon. E eu não acho que ela vai existir. E eu acho que eles estão enrolando a gente há muitos anos, mas ninguém tem uma ideia clara de como fazer com o Celeborn. O Celeborn tá sobrando nessa história. Não tem como encaixar. Gente, aí não existe eu só não precisava ter beijado. Pra mim era só isso. Não tem como encaixar ele ali. Cada um com a sua ideia fixa. A minha é essa. Agora eu fico imaginando, né, o climão, cara. Beijei a sogra. Celebrian. Na atriz, né, a Morphit. Morphit, Ela é tão pequenininha, né? Ela não tem a altura do Fëanor, não. Tem a altura da Kate Blanchett. Eles, como é que fala? Eles desencanaram total desse detalhe. E o fato do beijo, da escolha, porque foi lúdico, irmão, é um caminho que não tem mais volta, é uma torta de climão tão desgraçada. Cara, tipo assim, é áudio, mas imagina a pior cara. E outra, se a Celebrian não nasceu ainda, porque pra mim ela não nasceu ainda, e se eles deram um retcon e falassem, não, ela já nasceu, é porque ela tava lá na Bahia, lá, lutando contra o Comando Vermelho e tal, e é isso. Se eles deram um retcon, vai ser pior ainda, cara. Entendeu? Não, o Celeborn sempre foi considerado nessa história. Olha lá, ele tava lá em Santos. Não, o Celeborn tem que ter existido, ele já tem que estar juntos, porque foi ele que deu o nome dela. Pois é, mas aí essa história toda fica muito estranha. E ele foi citado na primeira temporada. Agora a cagada verdade, I have a husband, né? Simplesmente não ter falado na segunda. Ai, gente, não vamos mudar de assunto. Esquecer do Celeborn, cara, não tem mais volta, mas a gente andou demais, sacou? Não dá mais pra... Mas esse capítulo aqui, a gente quer mudar de assunto, né? Não falar da série, mas esse capítulo aqui tem muito da série, né? Tem. Porque ele cita muito o Celebrimbor, né? Celebrimbor, puta, mas vamos falar dele? Vamos. Pode falar dele? Pode falar. Apaixonite. O elfo orelhudo. Mas aí eu acabo lembrando da série também. Por que botaram o velho? O Charles Edward é um bom ator, mas caralho, mas ele tendo crush na menina com 15 anos... Fica esquisito, né? É esquisito. Mas...
Eu não entendi. Crush. Não, é porque o crush do Celebrimbor na Galadriel foi uma escolha deliberada não colocar esse crush na série. Não colocaram. Ele não existe. E ele gosta dela. Tá Existe aqui uma em algum lugar. admiração ali. Tá. Existe uma admiração. E o Torres admira. O Torres imagina isso, porque ele Quer dizer, é uma das versões que fala. ocupa as uma das lacunas versões. que a série deixa, o Torres coloca na cabeça dele e Isso. constrói a série conforme. Porque você vê, por exemplo, ó, Tem na o cabeça. Celebrimbor está unido a Galadriel não apenas no contexto dos Anéis e da Paixonite, mas também da Elessa. É isso que eu ia falar, isso. É Entendeu? nesse contexto que aparece que ele a ama e fala, já que você escolheu o outro lá, mas tudo bem. Tudo bem. Eu te amo, embora você tenha preferido o Celeborn. Olha que drama interessante, cara. Eu quero isso, eu quero fofoca. Olha Não, lá. aí eu concordo com você, Torres, porque assim, colocam a menina Morfid fazendo uma tensão com o Sauron, faz até uma mini tensão com Elrond, que ódio, e aí assim, mas aí na hora de que alguma coisa tem respaldo nos livros que poderia ser o Celebrimbor, não tem, você entendeu? Até porque a Paixonite, poxa, tem contexto, cara. Ela é a menina que meu avô gostava. Então é esquisito, né, num contexto humano, mas tipo assim, a menina que meu avô gostava, tá lá. Que meu avô gostava, é isso. Mas tipo assim, mas existe essa sacada de tipo assim, dele olhar pra ela e falar, então é daí que veio o ímpeto da Silmarils, entendeu? Então, cara, agora entendi essa musa, cara, que coisa surreal, de outro mundo, etc, e acaba... em uma das versões do Tolkien, gera o ímpeto de criar uma beleza de conservação e a ideia dos anéis. Então tem várias versões para de onde surgiu as ideias dos anel. Olha aí. Muito interessante. Sim, e aqui, ó, eu vou até ler o trechinho para o pessoal se localizar, para criar, porque tem várias, também é outra, né, que tem várias versões, a Pedra do Elessar. E aí tá aqui assim, no final da 340. Gostaria de ter ao meu redor árvores e relva que não morressem aqui na terra que é minha, respondeu ela. Ela tá falando com o Celebrimbor, né? Ele pergunta, do que você gostaria? O que foi feito do engenho dos Eldar? E Celebrimbor questionou, onde está agora a pedra de Arendil? E Enerthil, que a fez, foi-se. Passaram para além do mar, falou Galadriel, com quase todas as demais coisas belas. Mas a Terra-média, então, terá de minguar e perecer para sempre? Porque uma das versões é que a pedra, o Earendil levou pro barquinho dele lá no céu e nunca mais a gente vai ter acesso. Isso. Aí o Celebrimbor, esse é seu destino, segundo o jogo, respondeu Celebrimbor, mas tu sabes que te amo, apesar de teres te voltado para Celeborn das Árvores. Olha, que papo de cafajeste, né, cara? Né? Ai, otário, o talarico do caralho. Mas sabe por que o Celebrimbor, eu acho, né? Essa é uma interpretação minha. Ele tem um crush por ela, porque apesar de não ser Casa do Dragão, não ser Game of Thrones, é porque o Tolkien não vai fundo. Isso, ele tinha educação. Mas tem o Fëanor tinha um desejo pelo cabelo da Galadriel, e é tio dela, né? Isso. Só que fica só no cabelo, mas você entende que ele tem aí uma moral bem deturpada, você entende? Já mostra que o caráter dele não é íntegro. Ele tem alguma coisinha de errado ali. E isso se demonstra nesse fetiche pelo cabelo da sobrinha, né? Tricofilia é o nome de fetiche por cabelo. Isso. Tricofilia da tia, incestuosa. Né? Ela é tia? Não, é prima. É sobrinha. É sobrinha. Ele é tio dela. Ah, que merda. Isso. E por esse amor... É o Hulk! É o Hulk, ele é o Hulk. O Hulk, jogador do... hoje ele tá no Atlético Mineiro, ele casou com a sobrinha. Olha só. Nojeira. E por esse amor farei o que puder, caso o teu pesar possa ser mitigado por minha arte. Aí depois ele faz uma versão 2, né?
Isso. Mas é interessante, né, ver essa parte. Então, aí eu sinto que a Anéis do Poder fica um pouco mais pobre por não ter essas intrigas, sabe? Tretinhas, né? Essas Verdade. É porque eles colocaram foco no Sauron, né? Aliás, foco aqui todo na coloca... urgência. Mas aliás, aqui coloca um pouco, né? Que ela aparece como a principal... enfim, oponente dele, alguma coisa que tem essa questão tem do isso. Sauron, sim. E foi Agora, daí que eles beberam, né? e aí vem o maior acerto, ao meu ver, de Anéis de Poder e Morrerei nessa colina, que é a morte do Celebrimbor. A morte do Celebrimbor, eu encaixo ela certinha no contexto que eles falam do livro, tudo mais, Celebrimbanner e tudo mais, mas também a frase mais bacana de Anéis de Poder, que é: pra onde eu vou, você não me pega. Você não pode ir. Cara, é tão lindo. Tipo assim, logo serei levado para as praias da manhã por um vento que você jamais irá seguir. Meu amigo, isso é bom demais. A morte dele compensa ele ser não ser tão novinho. Ele fez muito bem. Sério, compensa a velhice, compensa tudo. Se fosse só isso aí... O beijo eu não sei se compensa, mas bom. Não, a pessoa do Celebrimbor, redime o Celebrimbor. Outros ali não dá pra... O Celebrimbor tá redimido pra mim, ele é ótimo. Muito bom. Entendeu? I have many names, a obsessão, o hiperfoco dele em falar que tem muito nome, tal. Mas cabe aí também. Tem uma leitura que você consegue enxergar esse valor sobre a vida. Achei. Aqui, ó. Em Eregion... página 321. Em Eregion, Sauron fez-se passar por emissário dos Valar, enviado por eles à Terra-média, adiantando-se assim aos Istari, ou mandado por eles para lá permanecer e auxiliar os elfos. Percebeu imediatamente que Galadriel seria sua principal adversária e obstáculo, e, portanto, esforçou-se por aplacá-la, suportando o desprezo dela com aparente paciência e cortesia. Eu imagino que foi daí, né, uns motivos que fez eles terem essa sua principal adversária e obstáculo. Isso. É meia linha de contos inacabados. Pronto, vamos criar... Guiou todo o plot. Todo o plot. Todo o plot é gerado por uma urgência louca de paralelos. Somos o yin e yang, entendeu? Ai, não, tem outros trechos também, né? Mas esse é um dos. Mas esse eu acho que é o melhor. É bem direto. Esse é o melhor. Cara, nessa frase que a Cris leu anteriormente aí, né? Da cutucada que o Celebrimbor dá, né? Ele fala do Celeborn das árvores, né? E nesse capítulo, nessa seção, tem uma parte dedicada só para falar sobre elfos, se elfo mora em árvore, se não mora, se é natural morar em árvore. Fala sobre o Celeborn ter sido um dos primeiros a morar na árvore. Eu descobri as árvores. Menino, dá pra fazer casa na árvore? Olha que gracinha. Flat na árvore. Flat. Isso. Até extensa essa parte. É, bem extensa. Sim. E até o nome do Amroth vem daí, né? Amroth é o quê? Da altura, tem a ver com flat. Agora que mora nas alturas, que mora nas alturas, é isso. Isso. Agora, vamos concordar uma coisa aqui? Podemos concordar? Nós três e toda a Tolkien esfera? Amroth é um nome maneiro. É legal de falar também, né? Amroth, quase que foi filho meu, quase que saiu. É isso que eu tô falando, seu próximo filho pode ser Amroth. Você pode assumir a versão de que o Amroth é filho. Isso, pronto, que Amroth é filho do Elrond, entendeu? Isso, vamos mudar um pouquinho uma coisa. Eu sou filho, eu tenho poder, eu posso. Eu posso mudar. Não, e é engraçado que esse capítulo todo, né, o Christopher ele escreve falando, o meu pai, não sei o que, parece muito o Torres aqui no... O meu pai? Ele fala, o meu pai escreveu assim, ele é bem direto quando ele fala do Tolkien, né? Aí parece você falando, meu pai. Ou o Henrique Cristo também, mas eu acho legal quando ele fala, meu pai é bem íntimo. Ele não fala o Tolkien ou Henrique Cristo. Não sei lá o que. Seu meu pai. Henceforth I will call nothing fair unless it be her gift to me. What was her gift? I asked her for one hair from her golden head. She gave me 3.
Tem alguns detalhes, né, que eu acho legais. Por exemplo, eles citam lá que o lugar que fica Lothlórien, né? Lórien é estratégico porque a Galadriel tinha simpatia pelos anãos, o Celeborn não. Eu gosto dessa parte, assim, que ela percebe neles uma força, só que o Celeborn, ele simplesmente Você já vê que é um ressentimento. Ele sugere que ele é meio burrinho, assim. Não, mas você já vê que é ressentimento da tropa de Tingle. Já é... Você vê que casa mais com a versão Mas eles tiveram a consequência deles lá, né? Não, é porque tem versões e versões, sabe? Ele é muito ressentido. Achei um trechinho que eu anotei aqui que eu acho legal comentar. Que vai falar da visão da questão com os anãos, sabe? Aham. E que vai falar dessa visão de união que a Galadriel tem. Isso é interessante. Essa perspicácia dela, da união dos povos. Porque, no fundo, a Sociedade do Anel é essa configuração da união dos povos livres, né? Uhum. E aí ela vai falar assim, deixa eu ver se eu vou começar aqui, 319. Assim pode-se presumir que os anãos de Moria... aqui tá falando assim, que o Celeborn, ele é mais, vamos dizer assim, intolerante com os anãos, porque ele tem esse ressentimento com a questão de Doriath, né, e tudo mais, aquela história lá do colar e tal. E aí, que morre, né, o fratricídio, né? Uhum. E aí, e daí depois vem, só que aí ele explica que os anãos que foram parar em Khazad-dûm, né, ele fala assim, mas foi apenas a hoste de Nogrod que tomou parte naquele ataque, e ela foi destruída na batalha de Sarn-Athrad. Aí isso passa no Silmarillion. Os anãos de Belegost encheram-se de consternação com a calamidade e temor por seu desfecho. E isso apresentou sua partida para o leste em Khazad-dûm. Então, tipo, os Durins lá que a gente vê na série são de Khazad-dûm, não tem a ver com esses mesmos anãos que foram lá e invadiram, e teve a treta lá com Thingol, né, que acabou morrendo. Bom, assim pode-se presumir que os anãos de Moria fossem inocentes da ruína de Doriath, e não hostis aos elfos. Então é a camada mais boazinha, vamos dizer assim, né, dos anãos. De qualquer maneira, Galadriel tinha nesse ponto mais perspicácia que Celeborn, e ela percebeu desde logo que a Terra-média não podia ser salva do resíduo do mal que Morgoth deixara para trás, a não ser por uma união de todos os povos que, à sua maneira e em sua medida, se opunham a ele. Eu acho muito bonito. E aí ela vai falar que ela enxergava, né, eles mais próximos, porque ela mesma foi aprendiz, né, pupila de Aule. Isso. E eles são crias de Aule, né, os anãos. Então, é muito legal essa intersecção. Eu acho muito legal, porque é totalmente improvável e, no fundo, tem muito a ver. E aí você lembra do Gimli pedindo o fio de cabelo. Aí ela dá 3, inclusive no Fëanor. Lero, não, nada. Pode ter sido que ela aprendeu também. Que pra mim é lindíssimo. Não dei nada pra aquele rapaz. Olha a merda que ele fez. Vai que Deixa eu dar logo 3 aqui. Pra pacificar essa porra. Chato. Ninguém deixa meu cabelo em paz. Mas ela já tinha uma amizadezinha com os anãos lá atrás. Ela já tinha simpatia. Eu gosto disso. Ela é sábia, né? Então, ela tem esse lado, ela é orgulhosa, impetuosa, tal, intimidadora, mas ela tem a compaixão, a sabedoria. Então, esse lado da compaixão acaba vencendo no fim das contas, né? Pô, e eu gravei muito essa definição de sábio pra mim. Eu nem sei quem foi que falou isso pra mim, mas o sábio é capaz de aprender com o idiota. O idiota não é capaz de aprender nem com o sábio. Olha lá. Muito o Fëanor era um idiota que não aprendia. Eu dei uma esculachada no Francisco essa semana e falei assim, existem 3 maneiras de você aprender. Pela sabedoria, pelos erros dos outros, pelos próprios erros. Olha. Mas eu aprendi isso em algum lugar. Não, eu achei que você ia dar um payoff, desculpa. Assim, você está aprendendo assim, entendeu? Toma.
que você falou esculachada, eu tava esperando. Segue meu link, tem o meu curso, minha Pronto. masterclass. Isso. É Agora isso. sim. Exato. É isso que queremos. Tem que vender um curso no Tem que final. vender o curso. A verdade é o padrão. oculta. Toma, gnose, que é nossa porra. Pá! Mas eu acho muito bonita essa questão da Galadriel, que eu queria reforçar aqui, ó. Não tem como tirar esse resíduo do mal, a não ser por uma união de todos os povos, Então é a união de várias vertentes. Uhum. Psicohistória. Isso aí é Asimov. Isso é muito legal. A união, para de tretar, galera, entendeu? Porque a gente tá num mundo tão polarizado, eu acho que isso tem que ser, refletido. E na minha masterclass eu falo sobre isso mais detalhadamente. No Para módulo saber 1, mais, acesse o link, tem acesso à primeira aula gratuitamente. Isso. E aí você bloqueia vídeos muito específicos sobre debate público no YouTube, entendeu? Só para membros. Só para membros. Só para membros. Toma. Vai cair o dedo se assinar. Comprou uma chácara. Comprou uma chácara. Você descansar no feriado. Descansou no feriado, Comprou uma chácara. Você vai sentar, ver os passarinhos aqui, ó. Aqui os passarinhos, ó. Pra gente finalizar, podemos? Vamos fazer as boas que eu, na minha exímia incompetência e analfabetismo à época, isso aí, nada vai o quê? 5 anos atrás? Vamos falar sobre... Vamos contar pro ouvinte a história do Amroth e Nimrodel? Legal. Vamos contar sobre o que é a história. A menina tinha nome de rio, já não é muito legal, né? Mas a história dela deu o nome pro rio, não foi? Não é Não que ela sei. tinha o nome do rio, o rio Não, é ela dela. foi batizada. sim. É por conta Eu disso? acho que é o rio que tinha o nome dela, né? Eu Ela acho tinha que o nome não. do rio, não. Acho que ela Eu acho que comentam isso, pelo que eu lembro. Eu acho que no Senhor dos Anéis tem isso. Então o Por rio causa tem nome de disso, mulher, não é a mulher que tem o nome do rio. Eu não tenho Você certeza. pode Eu tô traçar inclinado a paralelo concordar. com as Catrinas. As Catrinas antes do furacão são o furacão é em homenagem a elas. As enquanto Catrinas você tá pós-furacão procurando- agora já ferrou. Enquanto você está procurando um dado interessante que é legal comentar, que eu acho que já apareceu no Silmarillion, que é que ela teve amizade com a Melian, né? A Nimrodel. Não, a menina... A Galadriel. Galadriel. Mas a gente fofocou isso no Silmarillion. Era Galadriel e Melian Era sentadas, Hebe, tricotando, Hebe E aprendendo a fazer Belo. línguas. e elas sentadas, tricotando, falando mal do bosta do Tingle. O dia inteiro. Comenta isso. O dia inteiro. É canônico. Vamos lá, ó. Canônico. Eu não consegui achar, então eu vou aceitar o que vocês estão falando e é isso. Você também faz muita pergunta. Peraí, achei. Olha só, falar. Sobre Nimrodel. Falava apenas o It's idioma unclear silvestre. whether the river or the elf came first. Tô vendo aqui no Tolkien Gateway. Mesmo após este ter caído em desuso entre o povo de Lórien. Tá vendo? Ela só falava... Ela era racista. Ela não falava Noldorin. Ela só falava língua do mato. E aí pronto. Aí ela fala assim, esses estrangeiros que vieram aqui, safoda eles. A Nimrodel. Eu tô parafraseando. E morava sozinha ao lado da cascata do rio Nimrodel, ao qual deu seu nome. E aí? Então, mas eu aqui, entendi. ó, eu achei no Tolkien Gateway, eles estão colocando assim, ó, Nimrodel River, vou traduzir, um rio de Lothlórien. Não é claro se o rio deu o nome da elfa, ou o rio ou a elfa, o nome veio primeiro, qual veio primeiro? A Mas galinha essa e o Então ovo. fica ambíguo, esse texto que você leu é ambíguo. É ambíguo. Mas o que eu entendi foi que ao qual deu seu nome, ela deu o próprio nome pro eu também Mas acho. isso é interessante também, porque esse comentário, acho que é nesse momento aí, que os elfos têm mania de dar nome só pra um pedaço. Tipo, só a nascente do rio tem um nome. Daqui até aqui tem outro nome. Daqui até aqui tem outro nome. E o Naí tem umas ruas que é assim. Tem. Tal número tem um nome. Tem? Depois tem. Não lembro, não. Qual que é? Tem dois.
Ah, não lembro. Meu pai que falava, né? Meu pai andava na cidade toda. Mas é só um pedaço que ela sentiu que ela queria dar aquele nome. Pra mim é isso. Que ela Mas sentiu. cabe sua interpretação. Aí o que acontece? Aí ela era meio toinha, aí ela falava assim, não gosto dessa turma que veio aqui não, essa galera suja de Noldor. Aí chegou o Amrod e falou assim, tu é bonita pra caralho, vamos casar. Ele fala isso mesmo, né? Ele fala desse jeito. Aí ela fala... É uma bonita. Não vou porque você traz guerra e destruição. Veja... Mas ela gostava dele e achava ele bonito também. Exatamente. Não, mas tu é lindo, mas tu dá trabalho. Tu é treta. Eu só faço folhinha verde se a gente casar. Aí ele, folhinha verde. Eu falo assim, não, eu vou ter que casar. É verdade, ele fala isso. Ela fala isso. Ela fala isso. A Cris tá entendendo essa referência. A Cris não está entendendo. A Cris Não, é que eu tô procurando outro dado, mas quem quiser saber essa história, procura Tiririca, folhinha verde. É muito... Eu não reconheci nem que o Tiririca... Aí eles casaram e falaram assim, eu caso com você, mas você faz folha verde? Ela fala, eu faço. Aí casaram. Pronto, fizeram folha verde. Aí... Aí o que acontece? Quando eles casaram, foram pra lua de mel. Aí eles foram lá pro interior do Piauí. E aí, rapaz... Casaram, deu uma tragédia. Morre os dois. Morreram os dois no acidente. Aí o Carlos Alberto falou, não, mas e aí? E aí que nem eu, nem você, nem ninguém sabe o que é folhinha verde. É essa história de Nimrodel e Amrod. Gente, eu espero que vocês tenhão entendido. Eu espero que você tem que ter o background da história. Tem muito, do eu não tô conseguindo. O problema é porque eu só começo a lembrar dessa história quando eu tô cansado. E aí eu já não consigo mais contar as minhas faculdades mentais. Eu não sei nem se... Eu não lembro onde eu vi, mas não foi na internet que eu vi isso. Eu vi na televisão. Folhinha verde? É o Tiririca, pô. Na Praça é Nossa. Então, mas eu não vi vídeo na internet. Eu devo ter visto a Praça é Nossa. Você assistiu na época. Isso. Pronto, folhinha. Essa cara que ele faz é muito engraçado. É muito bom. Não, ele todo é engraçado. Mas, vamos ao que interessa. O que interessa é o seguinte. Eles casaram, aí não fizeram folhinha verde. Porque que quando eles casaram, aí falou assim, não, eu deixo de ser rei. Aí ele deixou de ser rei. Aí ela falou assim, não, então vamos sair daqui, porque aqui tá com perigo, vocês Noldor trouxeram muito problema. Aí eu falei assim, então vai, pra onde a gente vai então? Mas você faz folhinha verde? Faz. Aí ele fala, né? Tem vai na frente. E tal. Aí eu não sei como, porra, mas que vai na frente é esse, que ela se perdeu nas montanhas, perdeu-se ela e a comitiva toda. Uai. E aí ele foi na frente, falou assim, que merda, não, vou ficar aqui esperando. Aí ele entrou num barco, um monte de elfo, e aí ele foi e dormiu. Na noite que ele tava dormindo, chegou uma tempestade do caralho. A maior tempestade do mundo, chegou o furacão Katrina, que já tá em contexto aqui, e levou o barco embora. Aí ele só percebeu no meio quando ele olhou, ele tava no meio do oceano, mas dava pra ver ele ainda na praia. Aí ele falou, caralho, vou nadar de volta. Que eu ainda não fiz folhinha verde. Aí ele foi nadando. Os elfos tudo olhando de longe com o olhar élfico. Dos elfos, não tinha mais nenhum barco na praia. E ele se afogou. É uma história muito triste. E ela, ninguém sabe o que aconteceu dela. Não tem lendas, né? É muito legal. E assim, o Legolas fala da história dela lá no com tristeza, que você pula. Porque isso é uma tragédia em particular. Agora, é uma história triste e linda pro Torres pular, sabe, gente? É só isso. Mas é música, se não fosse cantado, entendeu? Eu prestava atenção, mas é isso. Mas se fosse o John Mayer cantando em livro, eu abria na página específica, aí abria o áudio, tal qual os livros de Clarice. Mas aí o bacana dessa história, ela tem um outro desenrolar que casa bonitinho com o Senhor dos Anéis, que é o quê? A galerinha da Nimrodel se perdeu e saiu dispersa. E aquele terreno era mais ou menos perto de Gondor. Então gera quem? A fofoquinha do príncipe de Dol Amroth. Ah, sim. Entendeu? Junta. Gera porque teve outro casamento esquisito ali, porque ele é meio estranho. A Mistrelas, é uma história parecida. O Legolas, no livro, no Retorno do Rei, dá uma olhada no príncipe de Dol Amroth e fala assim, irmão,
tu é primo. Não, sou não. Não, tu é primo, cara. Tu é esquisito. Cadê? Tu é filho de quem? E aí o Legolas começa a indagar o príncipe, só que fica por isso. É isso, então. Mas tudo indica a história da Mitrelas com... Esqueci o nome do outro, mas também é uma outra... com o Juvenal, entendeu? Juvenal. Mas é outro mix também, né? É bem legal. Então, e é interessante, principalmente porque prova de que existia mais sassá-lelê entre elfos e homens do que exatamente, mais sassá-lelê. Gosto da história da Mitrelas, gosto bastante. Mitrelas, mas o nome é meio merda. Mas Nimrodel é pior, né, gente? Quem? Nimrodel. É ruim. É ruim, porra. Não, mas Amroth é foda. Amroth é Chad. Agora, eu vi aqui, ó, Nimrodel, na página 1598, que é no índice, quer dizer Senhora da Gruta Branca. Então é um ponto para dizer que ela que deu o nome pro rio. Horrível. Ah lá. Senhora da Gruta Branca. Isso é muito... Cara... Gente, ó, a gente nailed. Mas a nascente às vezes pode vir da Gruta Branca, às vezes o Rio Negro vem mas da... Mas a nascente é uma senhora... Então quem deu o nome? Solimões? Deu o nome pro rio? O Rio Negro Rio deu mas a dupla. Então pronto, eles que deram o nome. Entendi. Foi. Pronto, canônico. E quando eles cantam, vira Amazonas. Olha que lindo. Amazonas, olha lá. Pororoca da Gruta louca. Preta. Vamos finalizar então? Vocês têm alguma coisa, Cris, que você gostaria de pontuar, pincelar, novidades, estudos, coisas que só você notou, que ninguém notou no mundo? Não. Brilha, porque eu falei demais. Falou não, pode falar mais. Falei, não, eu contei a história toda da Folhinha Verde, cara, que vergonha. Eu não entendi nada da Folhinha Verde, eu só fiz cara de passar. Eu achei que quando você vê o Tiririca contando, você vai achar bom. Eu vou também. procurar. Mas com mais... O Tiririca tá com mais dicção que eu. Melhor dicção e eloquência do que eu. Então aí você já vê, entendeu? Olha, eu acho que não tem nada não. Só uma coisa que talvez, só porque eu bati o olho, você pediu para eu procurar, então eu procurei. Que assim, a Pedra Élfica, né, o Elessar, ajudava a manter Lórien protegida, etérea, mas depois que ela recebeu o Nenya, não foi mais necessário, por isso que ela passou. Pois é, por isso... Não só porque ela tinha que passar, mas também... Por isso que eu acho essa versão meio bobinha, por conta disso. E eu entendo por que ele largou ela de mão. Porque, tipo assim, se a Elessar era tão importante assim, cara, pra que anel? Entendeu? Ela já tá resolvendo teu problema, porra. Ela já conserta tudo. Ficou contraditório, de fato. Mas não, eu acho bacana isso. A urgência da vaidade idiota de fazer um anel. Eu gosto dessa versão. Concordo. Com vocês, encerrando o programa Canal Livre, meu amigo Nunes Filho. Tá na hora de dançar. Então, dance. Matando barata isso daí, ó. Matando barata. Matando barata. E com isso terminamos mais um capítulo de Tumba do Balim, um capítulo fofinho, um capítulo sobre escritos, tá vendo? A gente tornou interessante, vocês acham que a gente fez esse capítulo brilhar? Sim, porque nós somos brilhantes. Sim. Somos brilhantes, pronto. Reluzentes. Reluzentes da Gruta Branca. Senhoritos, se você gostou desse capítulo, espalhe ele, leve a palavra de Tolkien para mais amigos. Veja que dá para falar sobre Tolkien. E a gente recebeu vários elogios recentemente sobre isso, sobre a virtude de fazer Tolkien ser divertido e profundo nas mesmas 1h20 de programa. Então isso é uma bênção. Leve isso para os outros, entendeu? Que essa é uma habilidade que nós temos desenvolvido há mais de 6 anos. Cristina Casagrande, muito obrigado pela sua reluzente participação aqui no Tumba do Balim. Saiba que a tumba está aberta, sempre tal qual a grota
Branca está sempre aberta para Ele gostou recebê-la. desse nome. Hã? Você tá gostando desse nome? Grota Branca. É isso. Você gostaria de chamar atenção, chamar alguma coisa, fazer anúncio, alguma coisa pro tokenista, alguma coisa pro pessoal, eventos? Não, então, só assinei meu curso, né? Sobre o quê? Sobre o quê? Não tem, mas eu gostei da ideia. Vai ter. Masterclass eu explico melhor. Segue o link. Sobre... Não, então, o tokenista tá um pouquinho devagar, mas ele continua pingando. Melhor pingar do que secar, né, gente? Mas tamo aí, na atividade. É isso, ó. A pinga vai e volta, mas o gelo não para. Vocês viram isso? Esse meme, eu vou mandar pra vocês. É o cara que... Pois é, muito cronicamente online, cronicamente online, cara. Esses dias eu topei com um cara... O cara foi online. O cara foi pro Spoleto e pediu um barril de Itaipava, cara. E mais impressionante do que ele pediu um barril... Itaipava, era o Spoleto ter um barril de Itaipava. Então fica aí. Tá vendo? Esse é um segredo que ninguém sabe. É toda foto que ele posta. Ô povo feio, mas o gelo não para. É isso. É o tokenista, é nós também. Certo? Que isso? Tokenista jamais chamaria o povo de feio. Comprem chamaria assim, comprem a Masterclass da Cris sobre o tigrinho em Tolkien. É canônico ou não? Tá Bet da Cris. Tá na moda essa merda. Cris Bet. A nova... eu espero que vocês percam todas as apostas pra eu ficar cada vez mais rica. A nova meme coin dos rapazes. E-mails, você tem considerações, tem coisas a acrescentar aqui sobre o Legendário, tumbadobalinha@gmail.com. Se você quer ajudar o Tumba financeiramente, lembrando que o Tumba tem custos, dá trabalho isso aqui, a gente tá perdendo tempo de criação de gêmeos gravando isso aqui. Então ajude os gêmeos a terem whisky no seu Itaipava. No seu Itaipava, um barril de Itaipava. Na TT. Pro gêmeo. Meu Deus do céu. Em comemoração. Papinha com escargot. Itaipava, tumbadobalinha@gmail.com é o nosso pix. Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre de Galadriel, Celeborn, de Amroth e e Ninrodel. Gruta Branca. E a Grota Branca. E eu gostaria de começar com o seguinte. A gente tá aqui com a música aqui em homenagem a Celeborn. Tão irrelevante que a gente nem falou dele do capítulo. Puta merda. No máximo ele só apareceu do lado. Só aparece do lado. Impressionante, cara. Mesmo nesse episódio foi assim. Mas eu só gostaria de dizer uma coisa. Já que a gente preza muito pelas pronúncias. E aí? É Ninrodel? Ou é Ninrodel? Porque se for Ninrodel, eu vou rir muito, que é muito horrível o nome, e a tradução já é horrível. Então, e aí? Eu prefiro Ninrodel. É Ninrodel. Ninrodel, não dá certo, não é Ninrodel. Não é brasileiro o suficiente. Rodoanel. Rodoanel, entendeu? É o Rodoanel, é o GRAAL, Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. A Ninrodel hoje tá cronicamente online. Diga-me o seu comentário, Guilherme Baessa, meu Simão Bacamarte, meu reitor da Casa Verde, aqui do Tumba do Balinha. Cara, eu só fiquei pensando na parte que o Celebrimbor dá cutucada na quem? Na Galadriel, que ela escolheu o Celeborn, né? Eu só fiquei pensando em Zezé de Camargo e Luciano, cara, porque eu sou muito musical, né? Que ele, em vez de você ficar pensando nele, pense em mim. Chore por mim. Você é um liga cara... pra mim. Não liga pra ele. Eu vou emendar o meu. No clichêzão. Você é um cara muito fofo, porque eu, nesse capítulo, eu só consegui pensar do começo ao fim em Mamonas Assassinas. Parara. Ser corno ou não ser. Eis a minha indagação. Muito bom. Boa também, boa. Então eu vou ser pouco criativa, eu vou copiar a piada da internet, vou falar que o teleporno tá mais telecorno do que nunca, né? Como sempre. Sim, tá vendo? E esse é um ataque
diretamente direcionado a Reinaldo José Lopes, que ele veio aqui em rede nacional falar que não é corno. E olha lá. Tá vendo? Então é isso. Não consigo não rir, não abrir uma sonrisa. As pessoas ficam falando que a gente é hater do Celeborn. Nós somos os maiores defensores. A gente é a única mídia tolkieniana no mundo que fala sobre Celeborn com referência. Que a gente lembra dele, ok? The North Remembers. E é isso. Inclusive, ele vai estar aqui no próximo episódio. No próximo episódio, a gente traz ele pra falar sobre Eorl. É isso. Teleporno. Forte abraço. Forte abraço.